você fizer as apreciações, o dossiê discute, discutindo 2 textos de modo especial. O do Gisele, que é democracia corrompida, e o texto do Miguel Ângelo Botelho. Nós vivemos em um mundo que nos envolve em seu ritmo acelerado, com novas formas de viver e conviver, novas formas de sociabilidade, passando pela mediação das máquinas. Isso, para mim, é um fenômeno aparente. Quando eu olho o mundo, hoje, isso me chama atenção. Em todo canto as pessoas estão com tablet, estão se você vai para casa, é micro-ondas, é máquina de lavar, é não sei o quê, é TV, não sei das quantas, plasma, não sei mais o quê, enfim. As crianças brincando nos videogame, brincando não sei o quê, todo tempo nos tablets, como é que chama? Smartphones, iPods, iPads, tablets, enfim, robôs, cada vez mais artificialmente inteligentes. E em breve vamos ter, o Fantástico anunciou, vamos ter dispositivos que a gente vai pisar no chão e os dispositivos vão me ligar nas coisas, né? Então, quando eu olho a realidade, hoje, uma coisa que me chama a atenção é isso. What's my day look like? Not bad. Only 2 meetings today. Can I walk to the Belvedere Hotel from here? Here are directions to Belvedere Hotel. Read me that text. New message from Sarah Russell. See you soon. Do you think it will snow today? It sure looks like snow today. Now, when you download a song on the go, it's there when you get home. Make a change on the way to work, and it's waiting when you get there. Bookmark a page on this, and it's ready on that. Now, the things you do on your phone are everywhere you want them, automatically. iCloud. Essa caracterização, né, que a pessoa faz dessa questão do consumo, que obviamente ela está ligada toda uma série, eu acho que isso está pressuposto através do texto inteiro, uma série de transformações que houve no sistema capitalista nos últimos anos, nos últimos 3 ou 4 décadas, quando a gente entra num processo de aprofundamento e modernização na produção, na criação do novo mercado livre, etc. E me parece também que está pressuposto uma discussão que o Walter faz, que eu acho muito interessante, o Walter vai trabalhar exatamente sobre essa questão da liquidez das relações entre os indivíduos. O Walter faz uma relação entre as transformações do setor produtivo, a estruturação produtiva, as novas formas de organização do trabalho, a flexibilização das relações, etc. Quer dizer, não há mais solidez, os trabalhadores não estão mais unidos no chão da fábrica, não há mais segurança, estabilidade, etc. Ele faz uma relação dessa fluidez, dessas novas formas de produção no capitalismo, e ele transporta isso, né, tentando trazer isso para o universo das relações privadas dos sujeitos. As relações individuais também assumem um caráter fugitivo, efêmero, líquido, raivoso, inseguro, etc. Então, e aí ele vai apontar isso em vários fenômenos da sociedade, desde as relações íntimas entre os indivíduos, homem-mulher, mulher, relações de afeto, de amor, etc., até mesmo as relações de confiança na sociedade, por exemplo, durante essa questão da amizade, da comunidade, da coletividade, etc. Então, eu acho que essa discussão que o Baldwin traz, ela está toda, ela atravessa o texto da professora quando vai trabalhar essa questão do apego a essas novas tecnologias, a busca, a mediação, as relações entre os indivíduos que se dão mediadas por essas tecnologias. Bom, aí eu saí apontando algumas coisas para trazer para os colegas para debater. Então, fui fazer algumas anotações. Por exemplo, o senhor coloca já na página 3, que a grande busca dos indivíduos conectados, plugados, é ser melhor,
ser o cara, ser o vencedor. É ter a vida interessante e sucesso que se faz existir ao aparecer no Face. Cortar a felicidade instantânea de comparar assim, viagens, sintomas, níveis poderosos, fortes, dominadores, conforme o mecanismo encantado do marketing, produzir e controlar nossos desejos. Sempre na página 3. Óbvio que aqui tem toda uma questão da teoria ancorada na ideia do fetichismo mesmo da mercadoria. Está fincado aí. E aí, quando eu vi essa ideia da felicidade instantânea, eu estava lembrando que um colega meu, uma história engraçada, ele é músico, ele estuda, ele está fazendo ciências sociais agora, é um filho de Paulo. E ele é músico, e agora ele está com um trabalho autoral interessante, chama Filho de Manicure, o trabalho dele, escrevendo, poesia, e produzindo, ele tem um edital agora na prefeitura, na prestar o show dele. Uma vez a gente conversando, e ele tocava uma banda de pagode, chamada Samba Vida. Aí ele já saiu da banda, não estava mais aquilo. E a gente começa a ver, e aí, cara, não está mais não? Ele disse, não, de vez em quando eu ainda volto, você ganhar uma grana e tal, os caras contratam com freelance, agora eu não vou estar nenhuma atividade da banda. Ele chamava grana. Eu disse, por que tal? Ele disse assim, bicho, eu não aguentava mais tirar foto sorrindo. Não aguentava mais tirar foto sorrindo, não aguentava mais fazer um programa 7 horas da manhã. Aí você está lá, puta vida, que você tocou até as 2, 3, você está lá, tocando lá, você, a câmera vai rodando, aí você aproveita os raros momentos que a câmera está no teu colega para ficar lá, para tocar tudo da vida. Porque quando a câmera chega, você tem que ser E, na verdade, eu estou contando essa história porque a brincadeira é a seguinte, é o império da felicidade. A felicidade, ela tem que ser mostrada para as pessoas. E a todo mundo. A tristeza não é tolerada. A gente tem a obrigação de ser feliz, mas é a felicidade. A tristeza não é tolerada. Não é possível ser triste. Se a criança está triste, nas escolas a gente, quando você lida com criança, sabe como é que funciona esse negócio. Se a criança é interativa, está indo para isso. Não tem problema com a criança. Se a criança está triste, ela tem que ir para um psicólogo, um psicopedagogo, que propor uma ética, uma forma de ela se comportar. A tristeza não é permitida. Então, a felicidade é alcançada aqui, nessa perspectiva do texto, mediante a inserção desses indivíduos dentro desse ciclo de relações, está mediante o consumo, a utilização de criança. E aí que está, mais uma vez, o Paulo fala que na sociedade atual, a inserção dos indivíduos, o tornar-se cidadão, na verdade, ele se dá mediante não a aquisição de direitos, ou a construção de direitos como se deu outrora, mas a partir da inserção via consumo. Então, o que eu estava lembrando aqui, tem uma discussão sobre o que o Safário faz, o Zizek faz, na verdade, o Safário, a partir do velho, é que ele vai trabalhar uma alteração no mundo de hoje do que ele vai chamar de super-eu. Há uma alteração do super-eu, que é uma contribuição da psicanálise. Como é que ele vai ver isso aqui, esse fenômeno que você está trabalhando aqui? Só um parênteses, o Zizek, ele faz um trabalho super instigante, é marxista, ele faz uma leitura marxista, mas ele articula isso com Lacan, ele é crítico de cinema, ele faz muito trabalho também nesse plano de perceber a dominação ideológica nas suas mais diferentes formas. É um dos autores mais instigantes para a gente pensar, porque ele junta marxismo e Lacan. Imagine tentando desvendar esse mundo, né? E, inclusive, tem um texto dele, do Zizek, que é a Democracia Corrompida. A apostila aí. Coisa da Putin, do dossiê Putin. Sim, mas o que é que ele diz do Zizek? Você está fazendo agora um diálogo com o meu texto com o Zizek. Como se fosse uma... Com relação a esse ponto mais específico, essa caracterização do mundo dos comportamentos indivíduos, essa coisa da felicidade, da necessidade da felicidade. Sim, mas me diga qual é o conceito do Zizek. Pronto, o Safário, a partir do Zizek, ele vai dizer o seguinte: houve um momento, digamos, dentro dessa modernidade sólida,
assim, em que as relações travadas pelos indivíduos, elas eram patrulhadas ou vigiadas, ou havia uma espécie de um super-eu freudiano, né, que impedia que os indivíduos extravasassem ou manifestassem de forma, digamos, explícita os seus desejos de consumir, de excesso, etc. É como se fosse o seguinte, a ideia do superior de uma lei, de uma ordem registrada do ponto de vista dentro da sociedade, que impõe ao indivíduo limites, como se fosse isso. Você teria um superior freudiano, seria a imposição de limites ao sujeito no seu agir, individual e coletivo, extravasando, óbvio, extravasando dessa forma coletiva, mas extravasando seria isso, uma espécie de ordenamento de como o indivíduo agir, etc., ou se exceder. Acontece que ele vai dizer o seguinte, aí o Sampaio vai estender essa discussão, que o Gisele nem faz, tá? Ele vai estender o seguinte, bom, o que caracteriza a sociedade hoje, pós-moderna, etc., não é mais uma sociedade caracterizada ou marcada pela inserção desse superior proibitivo, faz com que o sujeito ele se resigne. Há uma marca da sociedade hoje que ele vai chamar de excesso. Nós vivemos a sociedade do excesso. O excesso ele se manifesta de várias maneiras. Não, porque eu acho que eu te conheci em algum lugar que eu era da psicologia. Não ajuda nessa parte. Mas é o que ele está dizendo. O marco, eu quero demarcar, na verdade, é o seguinte. Havia uma sociedade regulada por essa espécie de um superior, de uma lei, de um ordenamento que impunha ao indivíduo a necessidade havia uma espécie de ética do trabalho. O Sampaio vai trabalhar essa noção na parte do verde, a ética do trabalho, havia uma espécie de busca por ascetismo. O capitalismo ele necessitava dessa ética, desse trabalho. Bom, o difícil de fazer esse debate é porque há uma série de condições externas. A partir do momento que há a transformação do sistema capitalista, que aí vem o excesso de produção, que aí vem novas relações que se dão, quer dizer, não obedece mais a essa ética ascética, mas relações flexíveis, a partir de uma estruturação, etc. Há também mudanças no plano mais individual. Então, é como se fosse o seguinte: o sujeito hoje, ele, para se patentear socialmente, para se inserir socialmente, ele não se insere mais da forma anterior. Ele se insere hoje exatamente pelo excesso, pela possibilidade cada vez maior que ele tem de ter acesso a bens, de frequentar espaços. E hoje ele não é punido mais por não fazer, por fazer algo. Ele é punido por não fazer. Ele é punido na medida em que ele não se enquadra dentro desse novo quadro de relações. Por exemplo, o sujeito, a gente poderia pensar que em algum outro momento, o sujeito poderia ser punido, entre aspas, ele poderia ser coagido moralmente, etc., por ele frequentar determinados espaços, ou ele frequentar festas e trabalhar de segunda a sexta, mas frequentar uma festa e ter determinados problemas. É como se fosse o seguinte: hoje, ele seria punido socialmente se não fizer. Quer dizer, se ele não faz, ele é punido socialmente. Quer dizer, ele está condenado ao excesso. Ele tem que se exceder. O Marinho Belgar, um filósofo anarquista, foi uma discussão muito interessante sobre a noção de excesso, porque ele vai lá no Marx. Ele vai trabalhar a noção de excesso Marx, como Marx, lá no Manifesto Comunista, ele trabalha o sistema capitalismo como o sistema por excelência do excesso. E o excesso do sistema capitalista é a crise, gera a crise. O excesso de capitais, o excesso de dinheiro, o excesso de maquinário, o excesso de mercadorias, é a superprodução que gera o entravamento e a crise do próprio sistema. Quer dizer, estamos condenados ao excesso. Estar condenado ao excesso, ela altera completamente a forma da gente observar hoje. Por exemplo, a criança hoje, alguns exemplos que digamos corrigidos,
a obrigação e a cobrança por este excesso. O sujeito hoje ele tem que ser flexível historicamente, certo? Tem que dar conta de uma série de dimensões da vida que antes não dava. Agora ele tem que dar. E tem esse trabalho. Minha pretensão dele foi delinear, agora partir do delineamento, do traço largo, do cenário que a gente vive. Né? Então eu falo muito das comunicações mediadas pelas máquinas, eu falo do indivíduo vulgar, que tem que ser o vencedor, eu falo uma coisa que eu acho interessante que eu quero que você retome, é como a gente assume a não crítica. A crítica não se faz bem raro nos tempos líquidos de exaustão de informações. Nós temos uma exaustão de informações, mas nós não temos crítica. Crítica social no seu sentido mais amplo. E aí eu acho que a fala do Davi foi muito oportuna e nós poderíamos acrescer, porque quando eu tento traçar esse cenário, evidentemente que eu falo do lugar daquilo que estava me chamando mais atenção, né? E aí eu parto muito dessa história do indivíduo conectado permanentemente às máquinas, porque isso é a grande marca da contemporaneidade, né? A gente abdicou de relações mais profundas para ampliar ao máximo o meu espectro de comunicação. Eu tenho 300 mil amigos, 3 mil amigos no Facebook, eu me comunico, mas tudo é muito rápido. Você vê que até a linguagem é tudo abreviada, tudo rápido, tudo intenso, eu não aprofundo, eu abdico muito das relações de partilha, amigo para toda a vida, amigo para só chorar as mágoas, para dividir o bom e o... Não, a gente abdica disso. Né? Você muitas vezes chega no restaurante, em qualquer lugar, tem um casal. Cada um com o seu tablet. E as pessoas, uma junto da outra, não conversam, eles estão no tablet, conversando com outras coisas. E tem o Instagram, e tem o outro WhatsApp, né? WhatsApp para você falar 1000 pessoas ao mesmo tempo e tal, e é tudo muito rápido. Bem, mas ele está colocando um outro elemento que a gente poderia também trazer para compor esse cenário. Nós vivemos numa sociedade do excesso. Isso tem a ver com a própria expansão do capital. A expansão do capital não tem limites. Então, já não basta para a gente o carnaval, por exemplo, se você pegar, está passando uma novela, passa uma novela da Globo, Joia Rara, que é muito interessante, ela retrata o início do século, acho que é do século XX, início do século XX e tal. Aí então você vê, eu me lembro do meu tempo de carnaval, que você tinha sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, quinta. Hoje não basta isso. Além de você prolongar o carnaval por muito mais tempo, você tem os carnavais fora de época. Que é uma... E você vê o carnaval fora de época é a maior intenção do capital. É a expansão do capital sem limites. Essa sociedade do excesso, ela está vinculada também à própria expansão do capital. Então, não tem, eu vejo carnaval fora de época, tudo está submetido a essa lógica. Por exemplo, eu não tenho nada que limita. Eu posso ir para aquelas festas, determinados jogos, mas ele começa sexta-feira e termina segunda-feira, né? E uso drogas como é que chama? Rei. Tudo, eu posso fazer tudo me é permitido. As crianças também não têm limites mais. O Zapata, e retomando o Zizek, ele está marcando uma distância entre uma sociedade mais repressiva, que lhe dava limites, que lhe proibia. Se você quiser, você pode vestir do jeito que você quiser. Né? Não tem mais limites. Se eu quiser andar, de repente, claro, tem as modas que nos impõem, mas você pode, dentro disso, fazer o que você quiser. Né? É ter muito excesso, sem limites, né? E que tem a ver com o próprio capitalismo, que não tem limites, que não tem controle. Então eu posso, por exemplo, vamos dizer, tudo pode ser profanado. Já dizia o Marx no século XIX. Se o Marx dizia isso no século XIX,
dia, culturalmente, para você homenagear os mortos, o pessoal, antigamente, no dia de finados, quando eu tinha 20 anos, 15 anos, 10 anos, sei lá, você falava baixinho, vocês dois. Você falava baixinho, você não é tudo muito assim. Hoje não, né? Hoje é tudo permitido. Você faz uma festa de finados. Não tem limite para o prazer, não tem limite para nada, não tem limite para... que tem a ver com a própria morte capital, é o tempo do excesso. Essa coisa agora, ao mesmo tempo, é tão contraditório isso, que ao mesmo tempo que o capitalismo torna tudo mercadoria, inclusive o ócio, o lazer, e é tudo sem limites, mas ao mesmo tempo, quando há uma crise, ele impõe uma austeridade às populações. Ele pune as populações para viver com austeridade, como está acontecendo na Europa, Portugal, na Espanha. Mas esse elemento que ele está trazendo poderia compor esse cenário. Que nós vivemos uma sociedade do excesso, da falta de limites, e eu vincularia isso à expansão sem limites da mercadoria. Tudo se torna mercadoria, então tudo pode. L'esclave moderne aurait pu se contenter de sa servitude au travail. Mais à mesure que le système de production colonise tous les secteurs de la vie, le dominé perd son temps dans les loisirs, les divertissements et les vacances organisées. Aucun moment de son quotidien n'échappe à l'emprise du système. Chaque instant de sa vie a été envahi. C'est un esclave à temps plein. Não tem só um desmonte de direitos. Os referenciais de direitos, eles foram pensados. Ninguém mais pensa em direitos. Essa é uma coisa fora de moda, diz a Adriana Pérez. Enquanto que nos anos 80 a gente trazia muita cultura do direito, hoje a questão de direitos trabalhistas, direitos do cidadão, claro, é evidente que há resistência tentando, em cima dos direitos, criar resistências emancipatórias, lutas, mas a sociedade como um todo, ela rompeu as barreiras do direito. Tudo pode, tudo eu posso. Eu posso, por exemplo, você vê que ela fala da liberdade da internet. Na internet eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso entrar, eu posso ver o que o Obama fez em relação aos países, né? Total, ele fazia toda uma espionagem. Então tudo pode. E a questão do direito, nós temos que discutir a noção de liberdade, e ela foi apropriada, liberdade, igualdade, fraternidade, era um lema da Revolução Francesa, da modernidade. Agora, que sentido de liberdade nós temos na civilização do capital? É a liberdade, aí eu sou livre, porque eu posso fazer o que eu quiser. Aí eles tentam mostrar, por exemplo, a Venezuela, eles discutem naquele dia, é um lugar que não tem mais nada para se comer, não tem, está dentro do total cerceamento, não tem comida disponível, porque você vê que há bloqueios, inclusive Cuba viveu muito isso, né? Bloqueios. Então, nesse momento, a forma como o Hugo Chávez encaminhou toda a discussão do petróleo, tentando usar o petróleo para apoiar países, né? Criando uma alma, né? Então, e eles não têm um sistema produtivo, eles não conseguiram transformar a economia. Então, hoje é o racionamento de muitas coisas. Aí as pessoas dizem, veja como nós aqui compramos tudo. Basta eu ir no Pão de Açúcar, basta eu ir no Mato. Tem tanto shopping, inclusive um shopping que ontem teve um incêndio, Rio Mar, eu nem sabia nem que existia isso aqui no Brasil. Ainda vai ser inaugurado. Não, eu posso comprar tudo. Sim, eu posso comprar tudo. Eu posso comprar tudo se eu tiver o nexo social. Eu estou submetido ao nexo. Então, qualquer coisa válida, eu posso roubar. A corrupção, por exemplo. A corrupção não se dá porque as pessoas precisam, porque eu preciso sempre mais. Quanto mais eu tenho, mais eu preciso. Quanto mais eu consumo, mais eu preciso. Então, essa sociedade do excesso, ela é uma dimensão talvez
uma dimensão importante para a gente passar nesse cenário. E depois tentar discutir, porque a minha ideia é assim, eu tentei traçar um cenário e depois buscar um determinante. Como é que a gente explica esse mundo de mutação? Aí eu vou tentando lá retomar algumas questões. E eu vou falando da mercantilização, nós podemos falar, eu acho que faltou talvez eu explorar mais, o próprio fetiche da mercadoria. Eu tentei, claro que, mas eu tentei dizer que nós vivemos hoje numa sociedade que é regida pelo dinheiro. Tudo se faz com dinheiro, tem até o César Benjamin que diz, né? O dinheiro, roupas com dinheiro, marcas com dinheiro, ele se tornou um grande Deus mediocrizante, que não respeita o amor, tudo isso aí, nós podemos dizer que enfim, mas essa passagem eu lembrei do texto do Benjamin, está dentro do povo da religião. Acho que ao invés de trabalhar o César Benjamin, podia pegar o Benjamin. Tem um texto fantástico que eu inclusive vai publicar. É uma sugestão. É bom porque aqui nós estamos por isso que eu disse que os diálogos aqui são muito instigantes. Ele está sugerindo, eu acho que César Benjamin, eu gosto muito dele como marxista contemporâneo, mas isso não impede que eu trabalhe mesmo também. Né? Mas eu acho que a gente poderia, se a gente quiser, esse retrato que eu tentei traçar com carvão, ele pode ser muito ampliado. O que foi que eu demarquei na aparência, nessa discussão da aparência? Eu tento falar nas novas formas de sociabilidade, passando pela mediação das máquinas, isso aí é visível, é o que mais me chama a atenção. Os indivíduos plugados, desde que eu não falo em pessoas, eu falo em indivíduos conectados, plugados, buscando o seu melhor, buscando o seu vencedor, né? Tudo é rápido, tudo é fugaz, tudo é descartável, nós temos a obrigação de ser feliz, e a felicidade é o portátil que às vezes, você que é da comunicação, se a gente faz um estudo, você já deve ter feito, das peças publicitárias, e você tem verdadeiros magos de marketing. Eles conseguem ir lá no fundo, pegar aquele desejo e transformar isso no marketing. Isso é um grande marqueteiro das grandes agências, eles trabalham as nossas emoções. Por isso que os bons marqueteiros hoje são antropólogos, filósofos, sociólogos. Não é simplesmente técnico de comunicação, você tem que ser um criador. Esses casos, né? Dois casos que me interessam dos filmes bons sobre isso é o No, né, do Chile, né? Muito bom. O marqueteiro chega. Qual é o nome? No, que é exatamente as impulsões internacionais. NO, que é novo. Aí fez o Pinochet abrir para a população, né, para discutir. Aí ele botou yes, era yes, Pinochet, sim, né? Pinochet, e no, era não Pinochet e a abertura. E aí os grandes políticos da extrema esquerda e tal, querem botar aquela coisa de denunciar. Aí vem o marqueteiro e disse, não, vamos fazer uma campanha feliz, vamos usar as cores do arco-íris. Aí rompeu logo a esquerda, ele era Pelé, que ele não queria mostrar os problemas. Ele diz, vocês querem ganhar ou não querem ganhar? Mas isso é a campanha feliz. Aí fez a campanha por discordância de uns e de outros, rachando a esquerda, mas ganhou não. O filme é muito bom, então quer dizer assim, nesse sentido ele conseguiu mudar essa perspectiva. Aí ele efetivou aquilo que o Rodrigo diz, eu vou passar para você, cara. Ele usou de uma maneira, ele usou o instrumento hegemônico de forma contra-hegemônica. E outro detalhe também que eu vi só fechando até falei o negócio da CUT lá do Conclave, né? Aí o Lula diz nos 30 anos do Conclave, ele fala assim que estava o papel da mídia, né? Ele dizendo que estava sempre o pessoal do PT, os pensadores e tal, e um dia chega o Duda Mendonça lá, né? Que o Duda é corretor de imóveis e tal, e disse que o Duda, como marqueteiro, tinha ganho, né, uma campanha por Maluf, né, do negócio lá que não valia nada, ele conseguiu eleger o Maluf. Aí ele disse que o pessoal do PT discutia, os intelectuais do PT e tal, aí o Duda Mendonça falou, aí disse assim, a Lula disse, olha, esse foi o divisor de águas da vida do PT, e desse jeito. O Lula, nesse documentário dos 30 anos do Conclave, aí disse assim, foi quando o Lula disse assim, poxa, tá bom, porque ele não conseguia falar nada, que o pessoal rebatia logo, né, de mídia. Aí o Lula disse, olha, o divisor de águas foi quando o Lula disse assim, se vocês são tão bons, por que é que vocês não chegaram lá ainda? A Lula disse, a gente tem que parar e pensar. Aí ele disse que dali para frente, pronto. Aí o Duda deu até depoimento na CPMI, ele falava, né, de roupa, de linguagem,
onde a política, a marketing político, ele é algo que você não pode desconhecer. Você está vivendo nesse mundo da imagem, do marketing, né? Bem, diga, cara. Não gostaria de seguir também. Sim, e a Simone depois. Só finalizando um comentário sobre o filme, porque uma das coisas mais interessantes é que ao final do filme, né, ele para de trabalhar, né, para essa campanha, e no final no final do filme, eu não cheguei a assistir tudo, mas eu já falar muito do filme. Entendeu tudo, o pessoal quiser, Pois é, completo. Que no final do filme, ele mostra ele simplesmente indo para os clientes vender outras ideias. Então ele chega para vender, independente da corrente ideológica que se é esquerda, se é direita, você está fazendo marketing. Dependendo do dinheiro que ele ganha. E no final do filme ele já está Tudo é mercadoria. com outro cliente, com a mesma filosofia dele, mas trabalhada com outro cliente. Você não tem, eu me lembro na época que a Maria Luísa ganhou como prefeito de Fortaleza, nós fizemos a campanha foi feita com as pessoas, jornalistas, aqueles jornalistas brilhantes, como Nicolau, que faziam de graça, faziam pelo amor à causa. E aí conseguiram construir uma imagem belíssima da Maria Luísa, aquela música Maria, 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 né? Foi tudo isso foi criado nessa época e não se gastou cristão, porque era feita por ideologia, é bem diferente desse cara. Esse cara, como tudo, é redosa também. Ele faz para a direita, ele faz para a maluca, ele faz para quem for. Quem pagar eu faço. E defende a imagem. E transforma essa imagem em algo absorvível, vendável, né? Independente, é uma mercantilização absoluta. Então, essa sociedade do excesso, nós podemos vinculá-la com a sociedade da mercantilização absoluta. Tudo é mercadoria. Tudo eu posso vender. Dépossède de son travail celui qui la produit et dépossède de sa vie celui qui la consomme. Dans le système économique dominant, ce n'est plus la demande qui conditionne l'offre, mais l'offre qui détermine la demande. C'est ainsi que de manière périodique, de nouveaux besoins sont créés qui sont vite considérés comme des besoins vitaux par l'immense majorité de la population. Ce fut d'abord la radio, puis la voiture, la télévision, l'ordinateur et maintenant le téléphone portable. Toutes ces marchandises, distribuées massivement en un laps de temps très limité, modifient en profondeur les relations humaines. Elles servent d'une part à isoler les hommes un peu plus de leurs semblables et d'autre part à diffuser les messages dominants du système. Tudo pode ser vendido. Essa coisa das financeiras que liga para as pessoas e captura as pessoas, mesmo que não tem dinheiro, e vende, consegue fazer um dinheiro sem dinheiro. Você pega o Catarata, Simone, a Crefisa. Existe algo mais simples que a Crefisa? Quem não diz, mas eu não tiro essa taxa, eu juro não sei de quê, a multa não sei de quê, é juros sobre juros. E se você paga 10 dias antes, não tem desconto, mas se você paga um dia depois, tem muitas multas, enfim. Mas aí assim, a Crefisa parece aquele cachorro, a Crefisa parece que eles criam o desejo. Você quer uma televisão dessa? Olha, apareceu a televisão, eu quero a última propaganda da Crefisa, né? Aí ele vai correndo comprar a televisão. Tem dinheiro fácil. Esse dinheiro não é seu. Né? Mas você cria nas pessoas o desejo, não tem limite. O cheque, o cartão é a maior expressão da falta de limites. Nós vivemos na sociedade do excesso. Nada tem limites. Por exemplo, cartão. Aquele dinheiro de cartão não é meu, eu posso comprar. Eu mereço uma taxa de compra, senão o negócio lá é da RAM, eu mereço uma taxa de compra, eu mereço viajar não sei pra onde, eu vou usar tudo que eu tenho, que eu não tenho. Então, essa felicidade do Face, que eu tenho que estar mostrando que eu estou nos eventos, que eu estou feliz, que eu viajei. Raramente uma pessoa no Face comenta que está triste, porque isso, como ele disse, há uma certa as pessoas não aceitam, há uma certa rejeição, a palavra é essa, não é mais rejeição, há uma certa, ninguém aceita que você fique triste.
Inclusive hoje, quando eu mostro uma pessoa, antigamente as pessoas choravam. Agora, hoje você vai para os velórios, é tudo muito artificializado. Você não pode chorar muito, não é de bom tom, não é. E aí tem que ser rápido, vamos enterrar logo, vamos, antigamente as pessoas falaram na sua casa. Não, vamos enterrar logo e vamos passar por cima. Aí as pessoas dizem logo, é a vida, tem que ser assim. Por exemplo, eu vivi muito isso, a intolerância das pessoas com a minha dor, quando a minha irmã morreu. E eu continuo vestindo preto porque eu não sinto vontade, eu era a mulher mais colorida, eu não sinto vontade de vestir cor. E as pessoas não entendem isso. Você está ficando doente, você não sei o que do dólar, isso é uma questão de fora íntimo. Eu que resolvo a minha dor. Se você não é capaz de sentir dor, eu sou. Então pronto, vamos para lá. Mas as pessoas, você tem a obrigação de estar sorrindo. Você não pode você não pode ser mala, trazer sofrimento. Aí as próprias coisas, uma amiga minha me chamou a atenção, que aquelas mensagens fabricadas no Face, diz assim, afaste das pessoas que falam de problemas. Afaste das pessoas, procure pessoas leves, pessoas não sei o quê. Quer dizer, é toda essa receita, né? Tudo tem que ser assim. Agora, ela diz muito bem que isso tem um preço. E aí eu falo desse preço em relação ao mundo do trabalho. E a partir do Jordani Alves, que você tem uma precarização laboral, uma precarização existencial e doenças do trabalho estão aí, porque a subjetividade do trabalhador é manipulada, então tem doença do trabalho. Mas não é só isso. Existe uma frustração, um desejo, um negócio, uma expectativa não realizada, né? Então as pessoas passam a viver com um remédio controlado. Né? E as pessoas tentando encontrar essa felicidade que elas não encontram, então haja remédio controlado, haja remédio para dormir. La médecine occidentale ne connaît qu'un remède face aux maux dont souffrent les esclaves modernes, la mutilation. C'est à base de chirurgie, d'antibiotiques ou de chimiothérapie que l'on traite les patients de la médecine marchande. On s'attaque aux conséquences du mal sans jamais en chercher la cause. Cela se comprend autant que cela s'explique. Cette recherche nous conduirait inévitablement vers une condamnation sans appel de l'organisation sociale dans son ensemble. O meu futuro é muito mais incerto, porque não existe mais emprego e as pessoas entram na mesma loucura dos concursos. Como se o concurso também não fosse fugaz. Você pode fazer um concurso e ser demitido. E não passa, você é a maior expressão disso, uma pessoa que entra com você passou 2 anos estudando para concurso, fez todo tipo de concurso até para carteiro. Graças a Deus você ficou reprovado, não é esforço para carteiro. Senão nós teríamos carteiro, aqui eu me reporto do João Saramago, daquele ensaio sobre cegueira, que nós estamos cegos, a gente não consegue ver. E lá no direito, essas pessoas para quem você falar, elas são cegos dos cegos. Ela inclusive disse, eu não sou pobre porque eu não sou pobre na forma da lei. Pensar quais são as possibilidades de você viver a democracia nesse sentido que foi nós estamos trabalhando aqui, uma democracia de ruptura de classe, uma democracia radicalizada, como eu apresentei naquele meu texto de 2004, e que hoje está se falando muito de movimento, democracia radical, né? Qual é a condição que você tem de viver isso nessa sociedade aqui, do excesso, da mediação pelas máquinas, da busca louca, alucinada do sucesso, né? Então, acho que é uma questão que a gente tem que se fazer. Porque é aqui que a gente vai pensar a democracia. Então, que democracia é compatível com essa sociedade? Só voltando um pouco para a discussão que eu estava fazendo rapidamente, dado que puxou esse fio do excesso da produtividade, e trazendo um pouco aqui para a academia. Né? Em 2013, o tema da SDS, a Sociedade Brasileira de Sociologia, 2013, era sobre artesanato intelectual. Né? Toda aquela discussão do Wright sobre imaginação sociológica, artesanato intelectual, tempo para pesquisa, né? Como algo que deve ser gestado de maneira artesanal e não industrial. Um grupo do pensamento político que conseguiu botar isso, né? Aí um pouco do teu texto, quando tu fala no início as considerações sobre fazer ciência, sobre pensar criticamente, né? Uma vez na aula de metodologia, estava discutindo, um colega levantou uma questão, né? Como é que é possível hoje se fazer artesanato intelectual na era do índice de produtividade?
para um outro... A universidade ela sempre foi uma arena de debates. Eu acho que nunca foi hegemonicamente progressista, hegemonicamente crítica, hegemonicamente atrasada. Eu acho que ela sempre foi uma arena aberta. Mas hoje existe um processo de ofensiva conservadora não apenas no sentido político da palavra, conservadora no sentido científico. É um pragmatismo científico. É um pragmatismo regular, que aí o Davi falando dos excessos, e eu me lembrando do bom e velho manifesto do bom e velho Marx, acho que a primeira leitura que eu fiz há mais de 20 anos atrás, parece que o excesso é tanto ponto de partida e não tem um ponto de chegada. Você não se dirige em função ao excesso. O excesso é como se fosse o próprio motor da sociedade que nós vivemos hoje. Não é um lugar a se chegar, é um caminho a se gestar, a se perseguir. Então é um caminho a se perseguir. Porque o adoecimento, Simone, ele se dá inclusive pela frustração. Se ele se dá pela magnitude do excesso, que adoece, que é incapaz a gente ser cor-de-rosa, feliz, extraordinariamente bonita, fantástica e fantásticos e trabalhar 16, 18 horas por dia como nós trabalhamos, se isso adoece, não fazer isso também adoece. Essa sociedade ela é profundamente individualizante. Né? Tanto o Palma diz, nós estamos vivendo a fase individualizante e privatizada da modernidade. Isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Né? E como é que isso repete? Vou te dar um texto. No debate de democracia. Qual é o conceito mesmo de democracia que nós indicamos? Porque, na verdade, não tem como a gente pensar a democracia fora da realidade concreta. Nós não podemos pensar a democracia fora desta realidade aqui. Como é que a gente pensa formas mais democráticas de atuar, de intervir e de tentar transformar? Eu queria fazer duas pontuações. Primeiro, eu acho que esse tipo de sociedade que nós estamos vivendo coaduna-se com ele, essa democracia formal, essa democracia das normas, né, das eleições, e porque inclusive essa democracia representativa ela foi menos utilizada. Quanto é que custa a eleição deputado? Quanto é que custa a eleição vereador? Inclusive isso já tem números. Para eleger um vereador você tem que ter tanto dinheiro. Né? E aí vem os financiamentos de campanha. Né? Está tudo mercantilizado. Né? E aí vem os grandes lobbies, né? Enfim. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que a academia, a universidade, ela hoje ela vive uma forma de colonialismo muito forte. É o colonialismo vinculado a essa expansão sem medida do capital, a esse produtivismo. E predomina na universidade, eu acho, duas tendências que se imbricam. Primeira é a questão da tecnologia de ponta, do avanço tecnológico, da produção tecnológica. E você vê que o CNPq e a CAPES, todos os editais privilegiam o pessoal das áreas da tecnologia, porque é lá que se faz ciência. Ciência sem fronteiras, não, o negócio de ciência social, isso não faz parte, e o Brasil tem que arrancar. E o Brasil tem que arrancar para o desenvolvimento, então ele não pode, ele tem que investir na tecnologia. Então você vai ver no índice hoje, o Jonas, que é um menino muito interessante, acho que o Jonas, ele é pessoal e é militante do movimento universitário, do movimento estudantil, o Jonas, ele fez uma monografia que foi quase uma dissertação, muito corajosa, a pesquisa da UFC. Aí ele pega dois espaços para ver isso. Um negócio de engenharia da telecomunicação, em si, e aqui nas ciências sociais. Então, quando ele chegou nessa engenharia da telecomunicação, todos os professores, a maioria tinha suas pesquisas vinculadas a empresas. Na UFC, Universidade Pública. Então, você tinha grandes instalações. Todas elas. E aí você produz a tecnologia, a sua pesquisa
pós-moderno, que é muito forte nas redes sociais. Eu vou pensar os particularismos, eu vou pensar as subjetividades, desconectado da lógica da civilização. Não é que a gente não discuta a sociabilidade gay, a homofobia, a questão da exploração da mulher, enfim, toda a estética, não sei de quê, o dentro da velhice, a estética dos homossexuais velhos, como é que a gente vê a velhice nas obras literárias, tudo bem. A gente precisa estudar tudo isso, mas a gente não pode desconectar isso da vida social. Então, você vai, o pós-moderno, justamente, você se centra nos fragmentos, nas particularidades, nas subjetividades, em si mesmo, desconectado do mundo social. Sim. Outro dia eu estava vendo está tendo em Nova York uma grande exposição de uma arte moderna, que ele pega fragmentos, ele faz uma caixa, por exemplo, um grande painel que tem uma caixa, ele bota nessa caixa coisa de bilhetes de cinema, coisas que ele encontra na rua, enfim, acho que é uma provocação boa, mas como a gente faz essa leitura? Essa coisa fica em si mesma, que eu não sou contra, eu acho que nós temos que estudar a vida social, porque a vida social não tem macro nem micro. A vida social ela se apresenta na sua totalidade, com manifestações. Agora, o pós-moderno, o que ele faz é ter um horror a qualquer teoria que fale de estrutura, que fale de totalidade, que fale. Essa que é a questão. Transforma-se numa fobia às grandes narrativas. Você não pode trabalhar nada vinculado com as grandes narrativas. Por exemplo, Marcos Oli, aquela discussão das crises, eu trabalhei muito com a Marcos dentro da civilização do capital. Ele não coloca aquela escrita, mas eu trabalhei com o meu aluno Diogo Fontenelle, meu doutorando, os jovens que seriam essas tribos urbanas, mas vinculados dentro da civilização do capital. Aí você rompe com a lógica pós-moderna. Porque a lógica pós-moderna é um fragmento, né? Enfim, então eu acho que a vida acadêmica hoje ela é hibridizada por essas duas grandes tendências. Então, o que é a democracia universitária? Como pensar a democracia universitária dentro desse cenário? O que é a democracia universitária? O que é? Vai ser quando muda a democracia formal, nós vamos aceitar de bom tom, que as coisas se deem a partir do lugar das pessoas. Então, esse negócio de eleição para reitor tem que ser mesmo do jeito que é. Enfim, a gente vai se adaptar a isso. A democracia universitária ela não vai colocar em questão a universidade pública, ela não vai colocar em questão, por exemplo, o governo federal. Ele tem investido muito nas universidades privadas. Se você pensar FIES, não sei o quê, é dinheiro que passa nas universidades privadas, né? Enfim, como é que funciona as universidades públicas, né? Qual é a prioridade? E aí, de repente, você fica alucinado dentro da universidade, você tem que dar aula, você tem que orientar, você tem que escrever para revistas internacionais, porque senão você prejudica, você não bate a meta, né? Então, eu fico sempre achando... Perde de novo. Eu fico sempre achando que eu às vezes estou prejudicando o programa, mas eu não saio do programa de sessão pública, só tem que botar para fora. Eu não vou pedir para ser colaboradora e não permanente, porque eu acho que eu tenho uma contribuição a dar. Enfim, aí eu fico trabalhando, publicando, tenho que publicar, então eu tenho muita coisa escrita. Mas às vezes, muitas vezes, falta o tempo para você, porque eu quero mandar uma coisa de qualidade. Mas o que as pessoas terminam fazendo? Entro nessa lógica do produtivismo. Então eu pego um artigo, eu refaço assim, assado, mando para 3 lugares, esse negócio de orientação, eu não vou gastar meu tempo com orientação de aluno, eu pego no final do trabalho, enfim, eu vou levando. Esse é o convite, né? Agora, se eu publicar, por exemplo, na saúde, por exemplo, em outras áreas, os professores têm que publicar sobre nós muito, porque é um negócio assim, objetivo, não sei o quê, processo, e aí o aluno faz o trabalho e necessariamente tem que botar o nome do professor. O professor nem contribuiu, mas o nome dele está lá, porque isso é importante. E isso dá ponto para o programa. Né? Enfim. E a pontuação são 3 anos, né? A avaliação, então você fez, por exemplo, você publicou na revista Qualizar Internacional há 3 anos. Se esse ano o Qualizar cair, não vale nada. Esperamos também, não é para a qualidade do que eu produzo, não é para
mais dúvidas, por isso que eu sou a musa da família, porque eu fico me chamando para aula, não sei o quê, para não sei o quê, porque eu vou e digo o que eu penso. Eu nunca disse nada menos do que eu penso, do texto que vocês estão vendo. Mas isso aí é porque tem pessoa. Quem é que está no curso de serviço social da família? Está a Camila Holanda, está Mona Lisa, está. Hein? Camila é jornalista. Não, é formaram doutorado em sociologia. Mona Lisa também tem Regina Vasconcelos, que é doutoranda daqui. O pessoal todo foi tirado dessa safra, da melhor safra daqui do pensamento. Então eles criam, tinha o Irapuã, que é daqui lá, está aqui. Então você tem muita gente que abre esse espaço, quebra esse espaço. Né? Enfim, mas você tem que ver, isso é a primeira coisa, que para a gente viver com essa sociedade, dentro desse contexto universitário, por exemplo, dentro dessa sociedade, você tem que ter prática dissidência. Nós estamos trabalhando, nesse texto que eu estou falando, é assim: o colonialismo epistêmico no contexto universitário, a emergência, práticas dissidentes a encarnar uma epistemologia emancipatória. São práticas dissidentes, por exemplo, a RUPAL é uma prática dissidente, entendeu? Você vai ter, por exemplo, o laboratório X, aquele pessoal maravilhoso do Tramas, é uma prática dissidente. A residência agrária é uma prática dissidente. Mas que dá dinheiro sendo feita. E outras tantas que eu estou me lembrando nesse momento, por exemplo, o laboratório lá da Isabelle, que faz, que dá toda aquela discussão lá com os indígenas, fazendo pareceres e se colocando, né? São laboratórios que estão evidenciando uma prática dissidente, um conhecimento comprometido com as causas, com as lutas. E que nem a ver com a realidade que está, enfim, o pessoal do direito tem muito prática dissidentes. Né? Então, mas dentro da universidade hoje predomina um produtivismo exacerbado. Né? As pessoas podem dizer assim, mas que diabo você tem uma disciplina, democracia, capitalismo, socialismo, está tão fora de fora. Né? Quem dá essa disciplina era ela ou eu? E aí ficou esse cenário. Depois do cenário, eu fico no momento que eu tenho que explicar, eu faço a pergunta. Vou já mostrar para você, ela na frente, né? Era a página 7. Eu faço uma pergunta. É fato ou conteste na página 4? Vocês estão por aí? É fato ou conteste? Esse mundo contemporâneo, em seu vertiginoso ritmo, em suas aceleradas mudanças, interpela, provoca a quem, por dever de ofício, precisa desvelar, compreender a vida social. Nós de dever de ofício, precisamos compreender. Porque aqui eu ampliei as ciências sociais. Eu falo no sentido amplo: sociologia, serviço social, pedagogia, antropologia, ciência política, direito, políticas públicas, história, psicologia, geografia humana, ciências da administração, e depois comunicação, né? Economia política, enfim. Aí eu vou para o segundo momento do texto, em que implica esse decifrar da vida social. Né? Aí eu vou entrar ao momento que eu pergunto, eu entro na página 6. A vida social em tempos contemporâneos. Uma aproximação analítica. É onde eu vou agora traçar o cenário, colocar as interpelações. Que mundo é esse que emerge das dobras, das mutações? Como explicar esse mundo? Né? Eu falo, que mundo social? Eu queria que vocês pegassem essa pergunta da página 5. Que mundo social que emerge das profundas transformações contemporâneas em curso nas últimas décadas? Qual a lógica que movimenta esse mundo social, gestando esses fenômenos que marcam o nosso presente? Como a vida social é tecida nas dobras intertícias dessas mutações, a encarnar em novas conexões de tempo e espaço? Aí eu vou adentrar agora numa primeira aproximação, uma aproximação analítica. Feito panorama, marcado elementos, feito considerações sobre a provocação do mundo. Aí eu vou entrar no segundo ponto do texto, que é a vida social dos tempos contemporâneos, uma aproximação analítica. Vai lá, Davi. Não, era só também uma relação a fazer. Eu só coloquei uma observação aqui no início, que era a questão da citação do César Benjamin. Eu já até falei, a ideia de trabalhar com o texto do próprio Walter Benjamin,
dentro dessa situação, ela é atravessada pela ideia de que o capitalismo ele se organiza a partir da ideia de cultura. Cultua-se o dinheiro, cultua-se o Deus da nossa época é o dinheiro. O Benjamin ele tem uma característica muito peculiar, que ele trabalha muito com a atualização de noções teológicas dentro da organização do próprio capitalismo. Então ele vai trabalhar a ideia de que o capitalismo ele necessariamente se organiza mediante rituais. Esses rituais eles têm um apelo sempre à crença, ele trabalha com a crença, fortalecimento da crença. Tá? Eu acho que dava para fazer esse diálogo com ele. Aí tem um ponto aqui. Isso é interessante o que está dizendo. A gente também, porque aí eu fui colocar, eu tentei mostrar que hoje nós vivemos a tecnologização da vida social, a revolução tecnocientífica, e que isso transforma o modo de organização da vida social. É a civilização capitalista com novas formas de acumulação e novas formas de valorização do capital. Vai lá. Aqui na página 7, em verdade, o sistema do capital no século XXI confronta-se com uma crise civilizacional, expressando a insustentabilidade do seu modo de funcionamento. É a própria insustentabilidade do capitalismo contemporâneo, fundada na expansão predatória e sem limites do capital, que está dialogando com o mesário, a manifestar-se numa articulação de crises. Ambiental, climática, alimentar, energética, financeira, crise do mundo do trabalho, crise social, uma profunda crise de sentidos. Aí é que eu só fiz assim, dá para dialogar muito com o Zizek, assim, na verdade vocês estão quase falando juntos. O Zizek naquele livro Vivendo os Filhos Tempos. É muito interessante, porque o Zizek ele tem uma quem pode negar que ele tem uma capacidade criativa e inventiva impressionante. Eu trabalho muito com ele quando eu falo aqui, mas não dava mais. É dizer que essa crise é uma crise do valor. Mas não dá para entrar mais nessa discussão. E aí, há uma grande polêmica, em outros tempos eu tenho isso, inclusive eu trabalho com esse livro do Zizek, Vivendo os Tempos, em que ele diz, o Zizek afirma que nós estamos vivendo uma crise terminal do capitalismo. Esse é um ponto polêmico, né? A crítica radical vem dizendo isso, que é uma crise terminal também, né? E o Zizek disse que nós estamos, ele aponta, vivendo no fim dos tempos, 4 cavaleiros do Apocalipse. Que é a questão nacional. Ele trabalha com a ideia, porque é o seguinte, eu não vejo bem assim não, sabe? Eu acho que o Zizek é um provocador. Ele trabalha com ele provoca. Por exemplo, os empresários, ele no Paralelo do Capital, ele trabalha com a noção de os limites. O capitalismo, a sociedade capital atingiu os limites estruturais, ele chama, os limites, chegou ao limite os limites estruturais do desenvolvimento. Bom, a ideia de limites. Limites. Ela está chegando no limiar das suas contradições. Aí o pessoal batia no empresário, se dizia assim, quer dizer que o capitalismo chegou ao seu limite, bateu no teto, Teixeira, vocês fizeram Teixeira, não é só Teixeira, bateu no teto, que é o dia. E aí tem uma passagem lá no Paralelo do Capital, esse é o capítulo 5 lá do Paralelo do Capital. O Exato, ele dá a ressalva. Bom, eu estou dizendo que nós estamos transitando hoje nos limites estruturais do capital. Não significa dizer que o capital não encontra formas, entendeu? De avançar, de fazer essas portas se alargarem, etc. A gente não está à beira do abismo, não. Eu faço a leitura do Zizek nesse ponto muito nessa perspectiva. O Zizek ele tem essa ideia de provocar e diz, bom, nós estamos hoje, diante dos embrólios, diante das complexas que a gente está vivendo, a gente está vivendo a iminência da possibilidade de destruição completa do mundo. Por exemplo, a gente não pode mais falar em guerra mundial, não. Porque a destruição completa do mundo está em questão. E aí ele vai trabalhar no sexo, por exemplo, a crise ecológica, ela nos impõe um limite concreto, quer dizer, a impossibilidade de haver material suficiente para sustentar. Então, bom, estamos diante de problemas que pela primeira vez nos colocam a possibilidade de parece muito que está debatendo com ele, sabe? Dava pra gente. Ele mesário, porque o mesário, essa frase, você inclusive usou uma frase, uma expressão que é do mesário. O capitalismo, pela primeira vez,
ele ia falar muito isso, está enfrentando problemas para os quais ele não tem solução. Ele não pode apelar para a guerra mundial, com os armamentos aí que você tem acabar de mundo. Você não pode botar mais para frente, porque o negócio está no limite. Tanto que aqui digo na página 10, a lógica da expansão do capital não tem limites e controles. E precisamente nesse momento contemporâneo do capitalismo, o capitalismo acentua e agrava a sua tendência destrutiva, não poupando nada nem ninguém, a minar as condições fundamentais de sobrevivência humana e a colocar em risco o planeta Terra. Nesse sentido, Estevão Mezzari alerta para a gravidade dos problemas atuais do capitalismo, no contexto da crise estrutural do capital, a afetar até a dimensão mais fundamental do controle sociometabólico da humanidade, incluindo a natureza de forma perigosa. E contrapondo a Schumpeter aquela ideia do capitalismo de uma distribuição criativa, ele vai dizer que nós temos hoje uma produção destrutiva. O sistema parece atingir o limite de suas contradições. Agora, a gente pode acrescentar, eu tinha posto aqui de rádio, o limite do capital, para nós podermos pegar também, viver nos últimos tempos. E aí, ele vai nos provocar com essa crise terminal. Né? Quer dizer, no sentido que o dado dele é uma crise estrutural, mas há permanente deslocamento, o capitalismo ainda tem deslocamento que ele está fazendo. Né? Nós podemos botar aqui o Zizek vivendo no fim dos tempos. Eu acho que é interessante. É um tempo que nós trabalhamos muito isso, outra disciplina, no curso de leitura, esse texto do Zizek, vivendo no fim do tempo. E aí é interessante, né? Porque ele vai nos alertar para isso. Nós estamos no limite das contradições. Aí, por exemplo, o Mezzari diz que a Rosa Luxemburgo dizia socialismo ou barbárie. Ele disse que já nem se coloca isso. É a barbárie se tiver no sol. Só lembrando uma discussão com uma amiga, ela é da ciência biológica, ela disse que na ciência biológica discutir não é exatamente isso nesses moldes, de que se criam cada vez mais inseticidas porque as pragas estão ficando mais fortes, aí cria um pesticida ainda mais forte, aí tem outra praga mais forte ainda, aí cria um outro pesticida. Você quebra toda a cadeia trófica. Exatamente. Uso muito essa expressão, uma quebra da cadeia trófica. Né? Isso aí a Raquel Rigoto, do Grupo Dramas, ela tem uma grande pesquisa envolvendo alunos, envolvendo os setores populares. Eu acho que ela é uma das grandes práticas de dissidência dentro da universidade. E ela vai mostrando na Serra ela trabalha na Chapada do Apodi. Chapada do Apodi. Ela vai mostrar na Chapada do Apodi, né, a esse império. Né, fala do urânio. Eu separei aqui na página da Cicero, eu separei algumas palestras dela do YouTube. Assim, um bloquinho de palestras. Ela fala do urânio, fala da chapada, do câncer. Bem, e aí acho que fica para a gente a pergunta, eu acho que esse texto está nessa discussão, e fica para nós a pergunta, como pensar a democracia nesse contexto? Temos que ter movimentos anticapitalistas. Não basta ser só um movimento ambiental. O movimento ambiental ele tem que ter um caráter anticapitalista. Então, os movimentos precisam ter um caráter anticapitalista. E aí os movimentos muitas vezes se perdem, porque eles ficam nas suas bandeiras específicas e não conseguem ver que essas bandeiras específicas têm que se confrontar com a lógica do capital. O movimento feminista, o movimento negro, o movimento de LGBT, todos esses movimentos, eles não estão fora da civilização do capital. Eles têm que ser articulados aí dentro. É a questão da democracia de classe. Dentro da